Bem-vindos de volta ao Drive and RPM. Hoje, precisamos executar uma análise implacável e profundamente forense da guerra de engenharia mais brutal que atualmente assola a indústria automotiva. Se vocês assistem à mídia tradicional, ela é completamente irrelevante para esta conversa. A verdadeira guerra implacável está acontecendo agora mesmo exclusivamente entre as potências nacionais chinesas, especificamente NIO, Chery, Geely e Dongfeng. Estes 4 gigantes estão presos numa guerra civil multibilionária, impulsionando desesperadamente as baterias de estado semissólido para serem os primeiros a quebrar a mítica barreira dos 1000 km de autonomia. A NIO lançou com sucesso um enorme pacote semissólido de 150 kWh no seu sedã topo de linha ET7, e a Chery está se preparando atualmente para lançar o seu próprio sistema semissólido no SUV Exige EX7 no final deste ano. Ao mesmo tempo, a Dongfeng já colocou nas ruas uma enorme frota de testes de veículos utilizando química semissólida, enquanto a Geely forçou pacotes massivos e pesados de longa distância de 140 kWh em veículos como o Zeekr 001, apenas para perseguir exatamente este mesmo sonho. Eles querem que você acredite que essa tecnologia de transição baseada em gel é a solução definitiva para a ansiedade de autonomia. Mas a BYD olhou para esta armadilha semissólida incrivelmente pesada e obscenamente cara criada por NIO, Chery, Geely e Dongfeng e neutralizou por completo a sua viabilidade comercial, mesmo antes de precisar tirar a sua própria tecnologia de estado sólido das sombras, para esmagar por completo os seus rivais nacionais hoje. A BYD lançou a arma defensiva definitiva, a Blade Battery 2.0, ao atualizar drasticamente a química das células e combiná-la com uma arquitetura de alta voltagem capaz de utilizar uma infraestrutura de carregamento rápido extremo. A Blade 2.0 da BYD já oferece confortavelmente mais de 1000 km de autonomia de condução no mundo real. Mais importante ainda, pode ser carregada de 10 a 70% em assombrosos 5 minutos exatos. A BYD alcançou exatamente a mesma autonomia que as baterias semissólidas incrivelmente pesadas de seus concorrentes, mas fez isso utilizando uma química barata, produzida em massa, ultra confiável e leve. Este movimento comercial agressivo destruiu por completo a viabilidade financeira e de engenharia da bateria semissólida da noite para o dia. Ao dominar o mercado dos 1000 km com a Blade 2.0 neste exato momento, a BYD concedeu a si mesma o ativo industrial definitivo, o luxo temporal e financeiro para preparar em segredo o golpe fatal final para o resto da década. Devido ao fato de que a Blade 2.0 domina fundamentalmente a realidade global dos 1000 km hoje em dia, a BYD tomou uma decisão de engenharia calculada e letal que pegou o mercado completamente de surpresa. Eles escolheram pular a fase semissólida por completo. Enquanto NIO, Chery, Geely e Dongfeng estão queimando bilhões de dólares em capital tentando comercializar uma tecnologia de gel de transição pesada que já nasce morta, a BYD redirecionou silenciosamente o seu enorme exército de pesquisa e desenvolvimento para ir direto à jugular absoluta. Uma arquitetura de estado sólido puro baseada em sulfeto. Esta não é uma representação teórica numa tela de apresentação. Neste momento, em campos de teste privados e altamente confidenciais em Shenzhen, uma mula de teste de engenharia fortemente modificada, baseada no sedã de produção padrão BYD Seal, está acumulando violentamente milhares de milhas de validação em alta velocidade. Escondido nas profundezas da plataforma estrutural deste modesto protótipo, encontra-se um pacote de baterias de estado sólido em funcionamento que oferece uma densidade energética apocalíptica de 400 watts-hora por quilograma em nível de célula. Ao eliminar por completo os líquidos pesados ou os componentes de gel voláteis,
a BYD dobrou efetivamente a capacidade de energia cinética de um chassi elétrico padrão, sem adicionar um único gramo de peso morto adicional ao veículo. A telemetria de engenharia que vaza desta mula de teste silenciosa é assombrosa. Atualmente, ela está alcançando uma autonomia verificada no mundo real de até 1.500 km com uma única carga, com um tempo de reabastecimento ultra rápido de apenas 12 minutos. Ao se recusar a participar da guerra civil semissólida, a BYD permitiu que os seus concorrentes esgotassem os seus recursos numa tecnologia moribunda e comprometida, enquanto as suas mulas de teste secretas já estão validando o futuro absoluto do transporte humano para um lançamento comercial em 2027. Para apreciar verdadeiramente a genialidade estratégica de pular a fase semissólida, temos que expor a severa penalidade física que as marcas rivais estão impondo ativamente aos seus clientes desprevenidos. Quando uma fabricante como a NIO tenta forçar através da força bruta uma autonomia de 1.000 km, utilizando química semissólida, ela fica instantaneamente presa pelas inflexíveis leis da física. Devido ao fato de que a sua química ainda depende de uma mistura de eletrólitos gelatinosos e espessos, a única forma física pela qual eles podem alcançar essa autonomia é parafusando um tijolo de bateria astronomicamente pesado e estruturalmente desajeitado na parte inferior do carro. O pacote de 150 kWh no NIO ET7 era tão fenomenalmente pesado e tão incrivelmente caro de produzir, custando quase tanto quanto o próprio carro, que a empresa nem sequer podia vendê-lo diretamente aos consumidores. Eles se viram obrigados a alugá-lo por meio de uma assinatura diária, apenas para evitar a falência total no mercado. Mas qual é o custo humano real deste ciclo de engenharia preguiçoso? Ele arruína por completo a dinâmica de condução do veículo e o seu conforto como motorista. Adicionar centenas de quilogramas de peso morto desnecessário ao chassi aumenta drasticamente a massa não suspensa. Na estrada, isso significa que a sua suspensão já não consegue lidar com as imperfeições de alta frequência do asfalto. Cada buraco, cada junta de dilatação na rodovia é transmitida como um impacto agudo e violento diretamente através da estrutura do banco e direto para na sua coluna vertebral. O veículo se comporta como um caminhão comercial pesado e sem coordenação. A degradação dos pneus acelera radicalmente e as distâncias de frenagem se estendem a margens perigosamente longas. O excessivo balanço lateral da carroceria em curvas fechadas cria um enjoo constante e nauseante para os passageiros sentados na parte de trás. A BYD viu esse defeito fundamental e percebeu que o verdadeiro luxo requer um chassi leve. Ao esperar pelo estado sólido puro, eles reduziram pela metade a massa da bateria, entregando 1.500 km de liberdade enquanto preservavam a qualidade de condução ágil, precisa e suave como uma nuvem, que mantém a sua família confortável em viagens longas. Vamos colocar esta tecnologia sob o microscópio forense para entender exatamente por que a química de sulfeto de estado sólido puro altera por completo a experiência humana das viagens de longa distância. Os veículos elétricos tradicionais e até mesmo os novos pacotes semissólidos da Geely, Dongfeng e Chery utilizam líquidos voláteis ou eletrólitos de gel que atuam como uma via expressa altamente instável para os íons de lítio. Este componente líquido é a fonte de cada grande comprometimento na engenharia moderna de veículos elétricos. Ele engrossa e perde até 40% da sua eficiência nas temperaturas congelantes do inverno, exigindo circuitos de refrigeração líquida pesados e complexos para se manter estável. Sob um impacto mecânico extremo ou um acidente em alta velocidade, ele pode perfurar, causar um curto-circuito interno e desencadear um incêndio catastrófico autossustentado e descontrolado, que não pode ser apagado facilmente. A arquitetura de estado sólido puro da BYD substitui este líquido volátil por completo por uma matriz cristalina de sulfeto sólido altamente avançada. Em nível atômico,
Esta matriz sólida permite que os íons de lítio viajem através de microcanais, com resistência elétrica quase zero, mesmo quando a temperatura ambiente cai para gélidos 30 graus negativos Celsius. Para você, o motorista, isto significa o fim absoluto das penalidades de autonomia no inverno e a erradicação total dos incêndios de baterias, o que permite aos engenheiros arrancar centenas de quilos de pesadas blindagens de titânio, linhas complexas de fluido de arrefecimento e aquecedores parasitários de alta voltagem. O impacto psicológico deste triunfo arquitetônico não pode ser exagerado. A ansiedade de autonomia é apagada por completo da consciência coletiva humana, substituída por 1.500 quilômetros de absoluta independência da rede elétrica. Você recupera a liberdade pura e ininterrupta da estrada aberta. Agora, vamos abordar a fria realidade comercial de quando você poderá realmente comprar esta tecnologia e colocá-la na sua garagem. O cientista-chefe da BYD fixou oficialmente o cronograma de implantação comercial para a primeira linha de produção a partir de 2027. No entanto, devido ao fato de que os eletrólitos sólidos de sulfeto de alta pureza são incrivelmente difíceis e caros de fabricar nestas fases iniciais, estruturalmente você não verá esta bateria dentro de um hatchback de entrada ou de um carro econômico de uso diário a curto prazo. A BYD está jogando a clássica e altamente eficaz cascata tecnológica de cima para baixo. Para absorver os enormes custos iniciais de produção, esta arma de 1.500 km será lançada exclusivamente dentro das marcas de ultraluxo do grupo. E o veículo principal selecionado para liderar esta mudança estrutural é o magnífico Denza Z9 GT. Este é um Gran Turismo executivo desenhado para humilhar por completo o tradicional establishment automotivo de luxo europeu. E quando receber o núcleo de estado sólido em 2027, redefinirá fundamentalmente o conceito de viagem executiva. Pense no fator humano dentro desta cabine. Como as células de estado sólido são fisicamente muito menores e têm o dobro da densidade, os engenheiros receberam uma liberdade geométrica sem precedentes para projetar o interior. O assoalho é completamente plano e ultra baixo, expandindo o espaço para as pernas para os padrões de primeira classe de companhias aéreas. Sem o imenso peso de um pacote de bateria líquida tradicional, o Denza Z9 GT se transforma num santuário rolante. Ele isola completamente a sua família do caos ambiental do mundo exterior, envolvendo você num silêncio absoluto. Vidros acústicos avançados e materiais de primeira qualidade, enquanto cruza continentes inteiros com uma única carga ininterrupta. Muito além dos reinos do puro luxo executivo, o verdadeiro clímax do lançamento do estado sólido da BYD em 2027 se manifestará nas suas plataformas de veículos mais extremas e de trabalho pesado, a Fangcheng-Bao e a marca topo de linha Yangwang. Considere o Yangwang U8 atual, uma enorme maravilha tecnológica off-road de 4 motores que já surpreende o público de hoje, ao realizar giros de tanque de 360 graus em asfalto seco e ao utilizar vetorização independente das rodas para literalmente flutuar através de rios profundos num modo anfíbio de emergência. A única limitação de engenharia que tem freado uma fortaleza de 4 motores deste tamanho sempre foi a penalidade de peso versus autonomia da química das baterias tradicionais. Quando a BYD soltar essa bateria de estado sólido de 400 Wh por quilograma no chassi estrutural do U8 e nas plataformas off-road pesadas da Fangcheng-Bao, o paradigma muda do luxo para a sobrevivência humana absoluta. Imagine a profunda tranquilidade para um motorista navegando através de um desastre natural severo, uma inundação repentina ou uma nevasca extrema. A bateria é completamente selada, estruturalmente indestrutível e totalmente imune a choques térmicos ou a curtos circuitos induzidos pela água. Eles te entregam uma estação de energia móvel com 1.500 km de autonomia, capaz de escapar de qualquer zona catastrófica sem depender nunca de uma rede elétrica em colapso ou comprometida.
Ela pode alimentar os sistemas de suporte vital de toda a sua casa por meio do carregamento bidirecional durante semanas a fio, enquanto conquista terrenos que deixariam um sistema mecânico tradicional de tração nas 4 rodas destruído em pedaços. A BYD já não fabrica apenas transporte. Eles estão projetando plataformas para a máxima segurança humana. Os gigantes tradicionais queriam que você acreditasse que este nível de liberdade era uma fantasia para a próxima década, mas as mulas de teste já estão queimando o asfalto. A química está validada e a contagem regressiva para 2027 começou oficialmente. O motor de combustão interna perdeu a sua defesa final. Eu quero saber os pensamentos absolutos e sem filtros de vocês sobre esse salto tecnológico estratégico. Vocês acham que as marcas tradicionais têm algum mecanismo viável para sobreviver a este lançamento de estado sólido em 2027? Ou a BYD já venceu sistematicamente a guerra automotiva global? Deixem-me saber as suas opiniões honestas aqui embaixo na seção de comentários. Se vocês querem as análises de engenharia automotiva mais implacáveis e profundamente forenses do YouTube, não esqueçam de destruir esse botão de gostei. Se inscrevam no Drive and RPM e nos vemos na próxima análise. Um abraço.